No Cidades e Soluções de hoje, você vai ver que as aparências enganam. Por exemplo, olhando assim parece lixo, que não serve para nada. Mas a matéria orgânica do lixo já movimenta milhões de reais no Brasil com a geração de energia. E isso parece esterco. É tanto dejeto animal que nem dá para transformar tudo em adubo. Vira problema, certo? Errado. Cresce no país o número de produtores rurais que transformam isso em energia. Energia em forma de gás. O mesmo gás do lixo. Gás que o Brasil desperdiça todos os dias em quantidades impressionantes. Cícero, qual é a estimativa de produção de energia a partir do gás metano no Brasil? Olha, somando todas as possibilidades visíveis, dá em torno de 25% do total da energia brasileira poderia sair dos resíduos. É uma produção gigantesca, mais do que uma Itaipu, por exemplo, inteira sairia de pequenas unidades geradoras do biogás. E onde é que está esse metano todo? Está sendo perdido. Perdido, jogado fora, desperdiçado, não visto, porque ele está nos dejetos animais, ele está nas cozinhas das casas, lá na lata do lixo. A fala que nós estamos perdendo 50% dos alimentos só na produção e depois mais 50% no consumo. Quer dizer, existe uma quantidade imensa de material para poder seguir seriamente e dentro de uma lógica de produto, né, de mercado, seguir seriamente em busca desse biogás perdido. Hoje no Brasil, quais são as principais fontes que você reconhece que poderiam ser melhor aproveitadas com o beneficiamento desse gás? Nós estamos trabalhando 3 fontes. Uma é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar pode dar na vinhaça, que não é tratada, simplesmente colocada como fertilizante, pode ser extraído o biogás antes de se tornar fertilizante, sem prejuízo do valor fertilizante. Qual é o potencial, capacidade instalada da vinhaça? 12 bilhões de metros cúbicos de biogás extraído da cana-de-açúcar ainda. Isso equivale a quê, para a gente ter uma relação assim? Equivale a uma usina hidrelétrica de uns 8 gigawatts, mais ou menos. Uma coisa metade da Itaipu, por aí, só no setor de cana. O outro setor é o setor de alimentos, que é o setor de produção de alimentos, que converte proteína vegetal em proteína animal. Que cria gado, cria porco, cria galinha para poder gerar alimento proteico. A hora que se faz essa conversão, se produz uma imensidão de dejetos animais. E isso também é outro processo. Esterco? Esterco. 8 bilhões de metros cúbicos por ano pode ser tirado dali. Esse número equivale a quê? Uma usina hidrelétrica de uns 4 gigawatts. Hoje o esterco, majoritariamente, é beneficiado ou é descartado como resíduo? Descartado. É um mico na mão do produtor. O cara não sabe o que fazer com aquilo. Porque se ele for fazer um tratamento ambiental sério, custa um dinheiro de investimento passivo, ou seja, não gera nada. Agora, se ele for pela rota do biogás, ele tira um ativo energético para cobrir a sustentabilidade ambiental. Quando a gente teve o Cidades e Soluções em Itaipu, a gente mostrou de perto um circuito fechado de pequenos produtores rurais que injetavam num gasoduto o biogás resultante principalmente de esterco de diferentes animais. Isso. Vamos dar uma olhada como é que foi? Olha só. A cada dia são canalizados para essa central termoelétrica 800 metros cúbicos de gás metano que estão do lado de dentro dessa bolsa de lona. Primeiro benefício é ambiental. Gás metano é gás de efeito estufa que agrava o aquecimento global. Mas há também o benefício econômico. Em números, quais são? Bom, essa quantidade de gás, de biogás, é capaz de gerar uma renda para a cooperativa de R$5.000 por mês, somente em geração de energia elétrica, abrindo uma perspectiva muito grande de atuar na área de combustíveis e na área de secagem de grãos. Com isso, esses produtores podem se cooperativadamente usufruir da energia própria que eles mesmos têm gerado. Em que outros lugares do Brasil se replicou essa experiência do circuito fechado, com um gasoduto, recebendo o metano de diferentes produtores rurais? O gasoduto gravado lá, 25 quilômetros. Tem um de 60 quilômetros em Foz do Iguaçu, na região de Foz, no município de Entre Rios do Oeste, sendo instalado. Tem um outro de 100 quilômetros em Santa Helena sendo instalado.
Tem um agora de 15 quilômetros numa só fazenda do Mato Grosso do Sul sendo instalado. Então o conceito de concentrar o biogás para criar escala de geração de energia está completamente sedimentado com aquela experiência do gasoduto. A aprovação do Acordo do Clima em Paris em dezembro, o resultado da COP21. O mundo declarou guerra às emissões de gás estufa. O metano é um terrível gás de efeito estufa, mas se convertido em energia, reduz a emissão. Total. Qual é a conta que você já fez sobre o benefício do Brasil de transformar metano não em vilão da história, mas em herói? Só na substituição do diesel você tem uma redução de 95% dos gases de efeito estufa. Não é 5 a menos, é 95 a menos. O biometano ele é 21 vezes mais poluente do que o próprio gás carbônico. Então, para cada metro cúbico de metano usado, você reduz 21 vezes a emissão. Quando a gente fala do aproveitamento do gás do lixo no Brasil, não é necessariamente uma experiência nova. No Cidades e Soluções, inclusive, a gente já mostrou várias cidades que aproveitam o metano do gás do lixo, da matéria orgânica em decomposição, para transformar em eletricidade. Hoje, segundo o Ministério de Minas e Energia, 15 aterros geram energia elétrica a partir da queima do gás metano. O mais moderno deles é também o maior de todos. E o Cidades e Soluções foi conferir de perto. São Paulo é a cidade que mais gera lixo no Brasil. E a maior parte do lixo de São Paulo vem para cá. O aterro sanitário de Caieiras ocupa uma área gigantesca, equivalente a 500 campos de futebol. Dias atrás, deixou de ser apenas um aterro de lixo, para ser também uma usina de energia. O Cidades e Soluções visitou as novíssimas instalações da maior termoelétrica movida a combustível renovável do Brasil. A usina é movida a metano, o gás que vem do lixo. Aqui nós começamos a operar em 2002 e ali você pode ver ali a frente de trabalho, onde os caminhões compactadores descarregam o resíduo domiciliar em um local que é totalmente impermeabilizado. Geralmente, os aterros sanitários queimam o metano, que é um dos gases do efeito estufa. Isso acontece para não ser lançado diretamente na atmosfera. Então, é transformado em gás carbônico, o que já reduz em 20 vezes os impactos sobre o aquecimento global. O que a Termoverde faz é ainda melhor. Além de captar o gás, trata, produz energia e transforma problema em solução. O Carlos vai levar a gente agora até o aterro, até ali pertinho, para saber como é que funciona a disposição desse resíduo, desse lixo. Vamos lá? Exatamente, como é a descarga. A gente tem que ir de carro por quê? A área aqui, para você ter uma ideia, são 3.600.000 metros quadrados. Tem que ser de carro mesmo e com segurança. Agora a gente vê de perto como é que funciona, né? Todo esse depósito, né, Carlos? Sim, sim. Aqui é onde acontece a descarga do resíduo urbano. Por dia, quantos caminhões chegam aqui? Olha, cada caminhão é cerca de 10 toneladas. Como a gente recebe 8.000 toneladas, cerca de 800. Tem toda uma obra de engenharia onde tem uma impermeabilização na base, a impermeabilização dos taludes, uma compactação desse resíduo, uma captação do chorume, uma captação do biogás, para depois tratar esse biogás e gerar energia elétrica. Cada tonelada ela produz X metros cúbicos de biogás durante 20 e em alguns casos chega até 30 anos. Lógico, ele vai reduzindo essa produção até terminar, até acabar. Bom, a gente está em cima do lixo também, né, Carlos? Sim, estamos em cima de lixo, de resíduo urbano. Então aqui são várias camadas, né? Várias camadas onde elas são compactadas e cobertas com terra. Aqui tem uns 40 metros de profundidade e a cada 10 metros nós colocamos a terra e aí começa uma nova célula. Compactamos e assim por diante.
A maioria dos aterros usa um solo muito arenoso e aí o biogás acaba saindo. Então você conseguindo uma boa cobertura como essa, não é, uma boa compactação, você já tem um meio caminho andado para conseguir viabilizar uma térmica como essa que a gente vai te mostrar agora. Aqui você tem uma visão geral. Aqui você tem aqui a captação do biogás, logo em seguida a unidade de tratamento de gás, a unidade de geração, que são os 21 motores, geradores, aqueles verdes, e em seguida a subestação elevatória de tensão, aonde nós fazemos a conexão na linha de transmissão. Qual é a capacidade de energia dessa termoelétrica? A capacidade de geração é de 26 megawatts médio, ou seja, cada hora ela gera 26 megawatts ou 26 mil quilowatts. Poderia gerar energia para quantos mil habitantes? Hoje ela já gera um total de energia que é capaz de abastecer uma cidade de 300 mil habitantes. Quem é que compra essa energia, Carlos? São grandes consumidores que têm um custo do transporte dessa energia bastante elevado. 100 milhões de reais foram investidos nesta construção. A Termoverde também contou com o incentivo do governo federal por meio do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. O governo estadual também incentivou com isenção do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E essa é uma energia que ela é consumida por quem consome muito. Seria capaz também de a população comum também consumir dentro de casa, se de repente houvesse uma iniciativa do governo? Sem dúvida, sem dúvida. Se houvesse algum tipo de incentivo, sim. Hoje o incentivo ele existe entre consumidores de 500 kW até 3.000 kW. Nós temos um outro sonho também, e um deles é que todos os 30 aterros que o grupo tem, que cada um deles tenha uma termoelétrica como essa. Esse é um grande sonho e que a gente espera que, na medida que vão aparecendo mais incentivos do governo federal, estadual, a gente possa fazer com que não seja somente um sonho, mas que seja uma realidade como essa feita aqui. Isso aqui é o resultado da faxina do Jardim Botânico do Rio, onde a gente está gravando, com folhas que caíram das árvores e você tem que levar para compostagem. A gente vai dar uma olhada aqui, porque o nosso entrevistado, quando olha essa quantidade enorme de folhas secas, ou não secas, mas que caíram das árvores, que são levadas para compostagem, o que você está enxergando aqui? Biogás direto. Isso aqui um pouquinho mais vira combustível. Ou seja, tem um trator movido a diesel transportando energia. Transportando energia, jogando fora energia e comprando diesel. Essa é o jogo na história. Poderia não estar queimando diesel, isso aqui poderia ser o próprio combustível convertido em biogás para o próprio Jardim Botânico. Isso. Ia para a contabilidade do Jardim Botânico, tanto a contabilidade financeira quanto a contabilidade de redução de gás de efeito estufa, porque ao fazer essa modificação ele começa a ter um indicador de quanto o Jardim Botânico está produzindo. Por menor que seja, soma com os outros todos que também vão estar produzindo e dá um número brasileiro de redução. O diesel é subsidiado no Brasil. É importado, custa caro para o país, mas não custa tão caro para o consumidor. Isso. Correto? Correto. Portanto, para mover o tratorzinho, há um custo, mas é um custo subsidiado pelo governo, apesar de toda a encrenca desse derivado de petróleo, combustível fóssil. Vale a pena para o Jardim Botânico fazer um investimento para dizer tchau diesel, estou transformando o que para mim demandava muito trabalho em adubo, vou dar outra serventia além do adubo, vou transformar em biogás. O subsídio é um custo social. Para fazer esse transporte aqui com diesel, a sociedade está pagando o diesel que está aqui. Isso é uma coisa perversa, um negócio que está chegando no limite, não dá mais para continuar esse tipo de jogo, de fazer concessões aqui e ali para poder manter o Brasil operando. O rodoviário, que é o Brasil, tudo é motor, trator, é caminhão, é ônibus. Nós precisamos realmente reequacionar essa conta do diesel. Você sabia que dava para transformar essas folhas e galhos que você carrega em energia para você movimentar esse trator? Não. O que você acha disso?
Legal, acho muito interessante. Muito interessante mesmo. É uma economia, né? Acaba tirando um pouco do diesel, essa poluição toda, e numa coisa que a gente só vai transformar em compostagem. Muito bom. E você disse em outro momento da entrevista que além da redução de poluição do ar, também há a redução da poluição sonora. Vai fazer bem menos barulho do que o diesel. Ainda tem essa? A gente tem uma economia rodando a biometano de mais de 30%. Na usina que mais produz energia no mundo, a Itaipu, construída na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, parte dos carros é movida a gás, o metano. Mas o combustível usado por 47 veículos da hidrelétrica não é derivado de petróleo. Mas de onde vem esse gás? Então, vamos pegar a estrada. São 120 quilômetros de Foz do Iguaçu até a área rural de Santa Helena, região oeste do Paraná. Aqui ficam 2 granjas. Cada uma tem 42 mil galinhas. Juntas, além de milhares de ovos, as aves produzem por dia 10 toneladas de esterco. A fazenda tem ainda cerca de 600 bois, que ficam presos, só comendo para engordar. Isso significa mais matéria orgânica. Pelo volume que dava todos os dias, era bem trabalhoso dar um fim digno para esse material. Do que acontecia com ele? Causava mau cheiro, reclamação de vizinhos, criação de mosca, vários problemas trazidos. A solução foi construir uma espécie de fossa gigante para onde vêm os dejetos produzidos pelos animais. A mistura do esterco de bois e de galinhas vem aqui para dentro. Esse é o biodigestor. Durante 28 dias é feito por bactérias o processo de decomposição. O resultado é o biogás e o biofertilizante. Esse biofertilizante é um adubo natural que depois é jogado na lavoura e não contamina nem a terra e nem a água. A fermentação dos resíduos produz 1.000 metros cúbicos de biogás por dia. Parte é usada para abastecer o gerador de energia elétrica da propriedade. O equipamento já produz metade da eletricidade usada na fazenda. Agora, o projeto é ir além disso. Ela é feita de uma forma de compensação. Outros padrões de energia que eu tenha fora do local aqui onde é que eu tenho o gerador, eu posso fazer uma troca de energia com a Copel. Além de economizar na conta de energia elétrica, o seu Nilson já adaptou o motor da caminhonete dele para rodar com biometano. É o mesmo combustível que vai para dentro destes cilindros que são entregues no posto de abastecimento na Itaipu, em Foz do Iguaçu. Hoje, o custo do quilômetro rodado com o biometano é de 24 centavos para Itaipu. Quando você compara com o etanol, o custo do quilômetro rodado do etanol é 36 centavos. Isso é, a gente tem uma economia rodando a biometano de mais de 30% na nossa região. Mas o abastecimento dos carros da hidrelétrica é apenas o começo. Esse biogás existe para resolver um problema da região e um problema do Brasil. E que problema é esse? É como a gente dá condições de sustentabilidade e de competitividade para o agronegócio, resolvendo um passivo ambiental, transformando num ativo energético e ainda gerando subproduto que é o biofertilizante. Cibiogás é o Centro Internacional de Energias Renováveis, formado por 16 instituições, entre empresas, órgãos públicos, entidades e por agências ligadas à ONU. Nós temos uma frota hoje dedicada com atualmente 47 veículos em abastecimento e crescendo, né? Nos próximos dias vamos receber mais 10 veículos. Então, à medida em que nós estamos adotando, nós estamos dando o exemplo de que nós não estamos só propondo, nós estamos também assumindo o papel de agente ativo que adota e quer replicar na sociedade. O Cibiogás calcula que o Paraná tem potencial para produzir 1 bilhão e 300 milhões de metros cúbicos de biometano por ano, levando em consideração a criação de bois, aves e suínos. Se a gente pegasse todo esse potencial do Paraná e transformasse isso em biogás e biometano, a gente teria aqui uma região
além do ponto de vista de produção de proteína animal, exportadora de combustível verde, exportadora de energia verde. Mas existem outras formas para se conseguir esse combustível. Esses 2 biodigestores em construção dentro da Itaipu vão produzir biogás a partir da mistura de restos de poda de grama, de comida e esgoto humano. Esse projeto aqui, sendo conservador, ele vai gerar de 500 a 600 metros cúbicos de biometano por dia. Cada carro, em média, vai ter 14 metros cúbicos. Então, se você fizer uma conta aí, a gente vai abastecer mais do que de 30 a 35 carros por dia. Nós vamos dar os instrumentos para o território, contribuir com o território, com as iniciativas empresariais das cooperativas, das agroindústrias e da nossa estratégia interna através do Cibiogás, de gerar uma oferta constante e firme do biometano. A partir dali temos que utilizar o que o mercado já propicia, que são os postos de gasolina, obviamente que adaptados como são na faixa litorânea brasileira para fornecimento de gás, lá GNV, aqui biometano, porque são equivalentes e possibilitam economicidade aos consumidores.